Ô, Thiago, Gi, vocês estão sabendo desse relacionamento da menina de 50 Tons de Cinza com o cantor do Coldplay de 8 anos, que acabou de um jeito meio triste? Bem por cima. Aquela mulher era casada, é? Então. Não parece, a menina. Ela fez 50 Tons de Cinza, ficou meio famosa, mas então. sim. Ela tem um relacionamento de 8 anos com o cara do Coldplay, que é um querido, né? Assim, das pessoas. Mas a polêmica é que ela queria ter filhos, queria ter uma família. Quando ele encontrou com ela, ele já era um cara que já tinha 2 filhos com a Gwyneth Paltrow, né? E então ele já não tinha essa necessidade de construir família, filhos, que ele já tinha completado essa missão na vida dele. Ele estava em busca de uma boa companhia. Ela ficou um tempo achando que ela ia conseguir mudar o cara. 8 anos. 8 anos, tá bom pra você, Thiago? Acho que é o suficiente, né? É, então. Sem casar. Sem casar, sem nada, só morando junto. Que maravilha. Bacana, né? O que vocês acham sobre isso? Por onde que eu começo, né? Primeiro, vamos lá. O cara tinha quantos anos? Mais ou menos? Tinha 45, 45 anos. Então, obviamente, o intuito dele não era constituir família com uma outra pessoa, certo? Não era. E o intuito dela era constituir família. É. Então, já começou bem, né? Já começou com ela bem. se iludindo e ele mentindo. Começou muito bem. Inclusive, eu acho que isso fala muito sobre falta de alinhamento de propósito logo no início. É falta de alinhamento com uma espécie de cortina de fumaça que você faz na própria vida. Pode ser os É dois. Dakota o nome da moça? Dakota. Dakota Johnson. Então, assim, a Dakota, nossa querida aqui, ela certamente começou um relacionamento querendo suprir um desejo e não com a necessidade de conseguir suprir um propósito. E possivelmente o desejo que ela queria suprir era o desejo de suprir a própria carência. Porque é o que a gente sempre bate, né? As pessoas são naturalmente carentes, elas querem alguém ao seu lado. E não é porque... Qual que é o nome do rapaz? Chris Martin. Chris Martin. Esse E não é porque o Chris Martin era um rapaz gente fina, era um rapaz gente boa ali, que cuidava dela, era carinhoso, que é o suficiente para você conseguir suprir um propósito. Isso não é apenas um bom e puro indicador de que vai dar certo. Na verdade, é um preceito mínimo. Mas em tempos tão difíceis, né, minha querida produtora, em que os homens, infelizmente, não conseguem entregar um mínimo, eu acho que também eu vou fazer minha meia-culpa aqui, que quando a Dakota encontrou um cara que tratava ela bem, ela, na verdade, ela estava se esforçando para, na cabeça dela, ver que esse cara também fazia sentido no propósito. Sendo que, no fundo, ela sabia que não fazia. E outra, 8 anos, né? Pelo amor de Deus, tempo, Gabi. né? Mas eu tenho uma dúvida que eu quero fazer a advogada da Dakota aqui por um minuto. Porque do ponto de vista, assim, das mulheres, eu até entendo o fato de ela encontrar um cara legal, um cara bacana, um cara família, né? Que já tinha filhos e tal. E aí, ela achou que talvez com o tempo ela conseguia mudar essa visão de mundo dele. Muito bem pensado. Mas a questão é que ele era um cara família, ele era um cara legal com uma outra mulher. Ele foi tudo isso pra outra mulher. Né, menino? Ele não foi tudo isso pra Dakota. Na verdade, ao meu ver, assim, é claro, não conheço o nosso brother aí, né? Mas eu vejo muito claro aquele estereótipo que acontece sempre. É o cara que ele queria se realizar dentro de um propósito, ele conseguiu fazer isso com uma mulher, e agora, já que ele já teve o propósito realizado de ter filho, de constituir uma família, o que ele quer agora é saciar os seus próprios desejos. E eu garanto que a moça aí não fez 50 tons de cinza à toa, né? Deve ter um corpinho bacana, deve ser bem utilizável. Muito bonito. Então Você assim... acha que um homem, quando ele decide uma coisa, ele é incapaz de mudar, mesmo por uma mulher que ele de fato ama? Porque eles eram super fofos juntos, eles pareciam ter um relacionamento super saudável. então ele não amava. Amar é muito além do que isso, Gabi. Amar ele conseguir... Você tem um ponto. Amar é conseguir ceder. É saber ceder dentro daquilo que pra você é importante. Porque, certo, beleza, eu tenho 40 e poucos anos de idade, mas se o seu objetivo é constituir família e eu não quero mais, eu vou amar você ainda mais ao dizer que não faz sentido no nosso relacionamento. Então aí ele foi egoísta. Aí a gente tá falando sobre egoísmo, a gente tá falando sobre uma pessoa que estava dentro de um relacionamento, mas sozinha. Porque o cara não estava dentro do relacionamento, ele estava dentro de uma possibilidade de conseguir acessar uma mulher. É muito diferente. E ele com certeza vai conseguir substituir ela rapidamente, porque o propósito dele é só ter uma boa companhia. Ainda tem isso, né? Porque a menina tem quantos anos? Uns 30? 35. Puta merda. Então, pô, você vai pegar 8 anos aí, a menina tinha o quê? 27? É isso? Por aí. Eu não sou... Essa galera do mercado financeiro é complicado, né? Então, assim, pô, a pessoa começou com 27 anos no relacionamento, ela ficou até os 35 anos de idade se entregando pra uma só pessoa. No mínimo que ela perdeu aí foi tempo, né?
E para uma mulher, tempo é extremamente valioso nessa idade. Exatamente. A fertilidade da mulher vai diminuindo de acordo com que os anos passam, né? Tem um quezinho a mais aí, né? Não é à toa que homem normalmente é o contrário, né? Quando a mulher fala que pegou um homem muito velho, porra, legal, peguei um cara com experiência, um cara que possivelmente tem dinheiro. Agora, quando o cara fala que está com uma mulher muito mais velha do que ele, a sociedade já não olha muito legal. E isso tem um motivo, é um motivo biológico. A mulher, quando ela chega numa certa idade, ela já não consegue mais prover filhos. E se tem uma coisa que é sagrada, que é bonito, que é belo no seu corpo, é a capacidade de trazer novas pessoas para esse planeta Terra. É a capacidade de você fazer a imagem e semelhança de Deus por meio do seu ventre, entende? E hoje, agora, essa mulher ela se encontra possivelmente desesperada. Porque se de verdade... E agora eu vou ser malvada aqui, viu, Gabi? Porque eu acho que não era o intuito dela ter família. Sinceramente, 8 anos, Gabi, por favor, né? Se realmente o sonho da sua vida é constituir família e depois de 1, 2, 3, 4, 8 anos com a mesma pessoa você vê que você não conseguiu fazer isso... Eu acho que entra muito no caso daquelas mulheres que passam anos e anos se entregando pro trabalho. Então o foco dela certamente foi o trabalho, foi deixando ir passar, e passar, e passar. E quando ela se viu já com seus 30 e tantos anos, pensando em ter filho. E foi aí que talvez ela começou a trazer essa ideia pra ele e foi aí que começaram a ter os conflitos. Pode ser também. Porque hoje em dia é difícil, né? A gente conseguir trazer uma condição bacana pra família. Tá cada vez mais difícil a gente conseguir ter uma estabilidade financeira. E depois de toda essa corrente feminista, as mulheres se veem na obrigação hoje de trabalharem, de colocar a prova ali e trazer um sustento pra casa, entende? E eu nem jogo isso, porque eu acho que de fato faz parte ali em muitos contextos. Mas imagina, no meio de toda essa preocupação com o trabalho, ela chegava em casa e tinha um cara que tratava ela bem, tinha um cara que, tava ali pra abraçar ela, pra levar ela pra passear, tudo mais. Então, às vezes, ela não tinha nem o tempo de atenção de fato pra conseguir olhar pra isso de uma forma mais delicada. E precisou, às vezes, de uma puta red flag pra acabar esse relacionamento. Tem aí escrito dessa fofoca por que acabou? Você acha que foi basicamente isso, assim, eu acho que ela não soube, talvez, fazer a lista de critérios dela do que era inegociável de fato pra ela. Ele talvez se comunicou de uma maneira... como se ele fosse mudar de ideia em algum momento, como se em algum momento aquilo pudesse acontecer. Porque eu acho que se ele tivesse estabelecido desde o início que isso não ia acontecer... Tudo bem, que aí isso é justo da parte dele, né? Aí foi um erro honesto, mas talvez ele tenha se comunicado de uma maneira um pouco... assim, não ter batido o martelo, sabe? Não ter sido claro o suficiente com o que ele queria. E ela ficou na esperança de que ele de fato se ia construir alguma coisa. Mas eu queria saber agora, Gi, do seu ponto de vista, assim, como que uma mulher... num relacionamento, que ela vê que os inegociáveis dela não estão alinhados com o parceiro dela. Como que ela sai dessa situação? Olha, uma coisa que pra mim foi muito importante no meu relacionamento com o Thiago foi logo de início deixar muito claro quais eram os meus valores e objetivos inegociáveis. Então, por exemplo, primeiro Deus, segundo família, terceiro é dar uma boa qualidade de vida pros nossos filhos, independente do esforço. E o quarto é prezar muito por ter tempo de qualidade com eles. E isso me fez, na verdade, ouvir esses 4 pontos da Gi, e isso foi desde o primeiro encontro. Eu lembro muito nisso da nossa conversa. Foi uma negociação. Quando você entra no relacionamento, a nossa querida Dakota aí, ela esqueceu de negociar com o brother aí do Sky 4 Stars. O objetivo dela não foi bom, então. Exato. Ela esqueceu de, no meio da negociação, falar, olha, pra mim é inegociável esses 4 pontos. Pra você tudo bem? Ou às vezes, aí o que eu ia falar também, não necessariamente porque o ser humano é mais velho, o cara, por exemplo, tem 40 e poucos anos de idade, que ele é maduro. Porque maturidade, ela não pressupõe idade. Maturidade, ela pressupõe a capacidade de você juntar os momentos e experiências da sua vida e você transformar isso em uma perspectiva que você consiga lidar muito bem com fatos. E, muito possivelmente, esse cara é um cara mais velho, mas que ele tinha uma única necessidade, que era ter uma parceira. E ele tinha medo de abrir, de fato, o queria com essa pessoa e acabar perdendo ela. Entende? Então é aquilo, um marmanjão de 45 anos de idade, só que imaturo com medo de perder essa pessoa. Então quando a Gi trouxe esses 4 valores, eu falei, porra, perfeito, pra mim concilia exatamente. Só que um deles me irritou naquele momento, que é essa questão de tempo de qualidade pra alguém que normalmente é workaholic, é difícil. É difícil de lidar. Como que eu vou conseguir manusear a vontade de trabalhar pra cacete toda hora e ter tempo com os nossos filhos? Mas no momento que eu falei pra ela, não, tudo bem, vamos avançar juntos, já pressupôs de que hora do trabalho, hora de ficar de casa... É o sacrifício que você estava disposto a fazer, mas o Chris Martin, no caso, não estava. Nosso colega, infelizmente, não teve. E pra vocês,
que estão assistindo esse vídeo e querem esse tipo de conversa agora de uma forma um pouco mais detalhada, um pouco mais descritiva, a Gi, ela me convidou a fazer uma espécie de guia prático, tanto para homens quanto para mulheres. Gente, pelo amor de Deus, isso não é como se tornar um ser humano invencível, frio, calculista, inabalável. É simplesmente como que eu e a Gi fomos acompanhando alguns pontos de vista, algumas experiências durante a nossa trajetória em casal, e a gente foi configurando algo que hoje vem funcionando bastante e que a gente espera que funcione para vocês. Inclusive, para quem tiver interesse, então, vai estar o link aqui embaixo do perfil da Giovana no Instagram. Basta clicar lá no link da bio, vai aparecer ali os 2 guias. Para quem quiser entender melhor como é que funciona, vai ter um destaque que a gente explica um pouco melhor. E esse assunto aí da nossa colega da Dakota, a gente bateu bastante sobre isso. Bateu bastante. Trocar uma ideia boa, né? Ô, rapaz, coisa boa. No mais é isso, pessoal. Posso terminar, produtora? Por favor. Show. E até a próxima.